Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos da turma de Neurociências 1, ministrada pelo professor Paulo, e hoje nós viemos falar um pouco sobre doenças neurológicas, que são patologias do sistema nervoso central e periférico que comprometem as funções do encéfalo, medula espinal, nervos periféricos e junção neuromuscular, ou seja, ela vai comprometer aí toda essa estrutura física do sistema nervoso central e periférico, que compreende aí esse encéfalo como um todo e a medula espinal. Ela pode ter diferentes origens, ela pode ser genética, né, vindo aí de ou hereditária ou congênita, ou seja, ela vai depender de um distúrbio do desenvolvimento embrionário ou fetal, e ela também pode ser adquirida, que quer dizer que ela vai acontecer com maior ou menor influência do ambiente ao longo de diferentes períodos da vida, né, desde a fase neonatal até a velhice. Essas doenças neurológicas, elas atingem mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, e a tendência é que esse número duplique nos próximos 20 anos à medida que a população mundial envelhece. Enfim, fiz aí um resumão básico sobre essas doenças neurológicas no geral, e nós separamos 4 dessas doenças para falar um pouco sobre cada uma delas. E a atuação de nós profissionais de psicologia nesse processo de reabilitação. São essas as doenças, o acidente vascular cerebral, que é o AVC, o Alzheimer, a esclerose múltipla e a doença de Parkinson. O AVC é uma síndrome neurológica resultante da obstrução ou rompimento de vasos que levam sangue para o cérebro, provocando paralisia da área que foi privada da circulação. Ou seja, no momento em que uma artéria, que leva esse sangue para o cérebro, que vai levar oxigênio, que vai levar nutrientes necessários para o bom funcionamento desse órgão, no momento que uma delas é obstruída por alguma razão, que pode ser qualquer uma, no momento em que ela é obstruída, vai haver ali ou o rompimento, o rompimento na verdade não, ou o impedimento da passagem do sangue total ou a diminuição dessa pressão sanguínea. Então, algumas áreas do cérebro vão ficar privadas de sangue, que quer dizer privada de oxigênio, privada de outros nutrientes, e por conta disso vai acontecer o AVC. Esse AVC, ele pode ser isquêmico ou ele pode ser hemorrágico. O AVC isquêmico, ele diz respeito ao tipo de AVC que é induzido por oclusão de um vaso ou redução da pressão de perfusão cerebral, ou seja, provocada por redução do débito cardíaco ou por hipertensão arterial e sustentada. Isso significa que quando acontece o bloqueio ou redução drástica do sangue que vai para o cérebro, o tecido cerebral passa por uma privação do fornecimento do sangue arterial, causando dessa forma um sofrimento celular, que de acordo com a intensidade pode apresentar uma perturbação funcional. E esse AVC, ele também pode ser hemorrágico, que quer dizer, ele é diferente da isquemia justamente por estar relacionado a uma hipertensão arterial, já que a isquemia é relacionada a uma hipotensão arterial. E aí, o aumento crônico da pressão nas artérias, sobretudo se é ignorado ou maltratado, ele conduz a uma fragilização nas paredes arteriais, do que resulta uma ruptura consequente de hemorragia. Ou seja,
no momento em que essa artéria ela vai ter uma ruptura, ou seja, ela vai sofrer um dano, vai causar ali uma hemorragia, mais uma vez algumas áreas do cérebro vão ficar privadas de sangue, de oxigênio, e pela mesma razão do AVC isquêmico vai acontecer esse AVC hemorrágico, só que de forma diferente. Um pela obstrução da artéria e o outro pelo rompimento dessa artéria. E falando sobre reabilitação desse paciente que sofre esse AVC. Geralmente o paciente que sofre um AVC, seja ele isquêmico ou hemorrágico, ele tem uma tendência a desenvolver sequelas ou transitórias ou permanentes, como prejuízo na função motora e sensitiva, danos no estado de consciência, que pode ser coma, alterações neuropsicológicas, cognitiva, comunicativa e ou emocionais, e os inúmeros danos à saúde e os déficits cognitivos causados pelo AVC exigem uma intervenção interdisciplinar e multiprofissional especializada em diversas áreas de conhecimento. E nesse processo, nós que somos psicólogos, a gente entra com o papel de promover para aquele cidadão que está passando por um processo complicado da vida dele, né? Ele perde algumas funções, geralmente, ele já não consegue mais exercer algumas funções básicas com com o mesmo êxito de antes, e tudo isso vai gerar uma carga emocional para esse paciente. E justamente por isso esse psicólogo especialista, ele deve acolher o doente, compreendendo através da escuta qualificada sua angústia e sua aflição de modo único e singular. Ou seja, é necessária a integração dos campos de psicoterapia, psicologia cognitiva, neuroplasticidade, linguística, psiquiatria, geriatria, dentre outros campos.